Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de abril de 2021 e espero dar um título bastante intrigante para esse vídeo e começo refletindo sobre um estranho costume humano de reconhecer pós-mortem as pessoas de uma forma curiosamente exploratória. Peguem o caso dos santos. Via de regra, os santos são pessoas que passaram por grande dificuldade, grandes privações na sua vida. Em geral, sendo privados até mesmo da sua própria vida. É toda uma vida de sacrifício em prol dos outros e depois que ele morre, que continua trabalhando em prol dos outros. Ou seja, ele sacrificou a vida inteira, a sociedade tomou tudo dele, inclusive a vida. Então, sendo santificado, a humanidade continua tomando coisas dele, pedindo que ele faça milagres. E não apenas no caso de santos que foram assim de uma forma bastante consciente, né? Além do exemplo paradigmático que é o próprio Cristo sacrificado, e não só dos santos em geral, mas até mesmo tem casos de meras vítimas de crimes terríveis. Tem alguns casos de meninas que sofreram tremendos abusos e acabaram sendo mortas e depois são santificadas para ficar fazendo milagre para as pessoas. É estranho porque é uma noção de que a humanidade tira e fica tirando o tempo todo e não para de tirar. Privou aquela pessoa dos seus bens terrenos, privou aquela pessoa da sua vida e continua demandando coisas mesmo depois de morta. Por outro lado, nós temos o caso que já não é tanto nas tradições populares religiosas, mas principalmente no cinema. O caso do indivíduo que é tão mal durante a vida que depois que morre ele continua praticando mal, ou seja, que continua sendo um espírito a assombrar as pessoas, a continuar pegando aquele tipo de, promovendo aquele tipo de maldade. O que está em ponto aí é claro, a morte em si não altera a qualidade da pessoa e não altera mesmo a relação dela com a sociedade em geral. Já entrando nessa seara, já passou a primeira subversão cinematográfica. Jason Voorhees, da série Sexta-feira 13, série de terror, e Fred Krueger, da Nightmare on Elm Street, no Brasil, terrivelmente traduzida para A Hora do Pesadelo. Observa, Jason, ele era um menino deficiente tanto físico quanto mental. Ele foi vítima de bullying, sofreu muito na vida até ter sido morto pela maldade das pessoas. No primeiro momento, no primeiro filme da série, é a mãe dele que comete uma vingança, né, promovendo um assassinato serial naquele reduto lá de Crystal Lake. Depois é o próprio Jason, que aí não fica muito claro se ele ressuscitou ou se ele realmente apenas não morreu, mas ele se torna um demônio que subverte isso. O que ele sofreu em vida, ele retribui. Mas de um modo ou de outro, o Jason ele ainda é excusável, porque ele pelo menos foi vítima de alguma coisa, ele tem algum grau de humanidade que recorrentemente, pelo menos em alguns momentos da série de filmes, emerge. E pelo menos ele é claramente muito menos ruim do que o Fred Krueger. Fred Krueger não tem esse evento inicial do qual ele justifique se vingar. Ele, na verdade, ele sempre foi mal. A origem dele é uma forma de você simbolicamente acentuar esse mal. Em tese seria uma freira que, por engano, foi trancafiada com dezenas de criminosos, loucos, assassinos e estupradores. Ela foi vítima de abuso sexual desses criminosos e daí nasceu o Fred Krueger. Ou seja, simbolicamente é você associar, você demonstrar que a origem dele é terrivelmente pérfida. São dezenas de pais extremamente pérfidos. E o Fred Krueger é um assassino serial, um infanticida que vai atormentando uma cidade a vida inteira. Depois de morto, vira um demônio que continua assombrando as pessoas nos seus sonhos, matando as crianças, dessa vez não mais as crianças, mas os adolescentes nos sonhos. Note que, na verdade, embora existam infanticidas no mundo real, pouco se faz filmes com eles. Geralmente eles matam jovens, porque realmente não fica bem as pessoas, eles matarem crianças assim do cinema. Mas assim, então tanto Jason quanto o Fred matam jovens. Com a diferença que o Jason, pelo menos, tem um cautionary tale ali, que o pessoal sabe que aquela região de Crystal Lake é um perigo, então você tem que ir lá para ser vitimado.
Ou seja, existe uma transgressão cometida, pelo menos simbólica, para que ocorra essa vitimização. Ao passo que no caso do Fred Krueger, não. Essas vítimas deles são simplesmente descendentes daquelas pessoas que mataram o Fred em vida, como forma de puni-lo pelos crimes que ele cometeu. Quando você vai naquele filme Fred vs Jason, isso fica completamente evidente, porque de uma certa forma o Jason acaba assumindo um papel heróico. Por quê? Porque apesar de tudo o Jason é muito menos pior do que o Fred. E isso já denota esse simbolismo aí também. O Fred vai continuar sempre sendo mal. O Jason pelo menos tem uma justificativa para ser mal. Sem contar o fato de que o que na verdade torna o Jason uma ameaça é uma coisa intrínseca dele, né? O fato de ele ter um poder de regeneração extremo, ele não morre. Ao passo que o Fred Krueger é uma coisa muito mais ativa, né? O Jason tem que ser provocado de uma certa forma, nem que seja invadindo o espaço pessoal dele. O Fred não, ele vem atrás das pessoas. Mas agora vamos subverter a subversão e vamos passar para os super-heróis. O Batman, de certa forma, é também uma inversão. Ele tem um trauma, especialmente o Batman do Frank Miller, isso é muito bem explorado. Ele tem aquele trauma da infância de assistir o assassinato dos pais dele. E de uma certa forma ele fica perpetuamente vingando isso. Só que ele faz isso de uma forma heróica, combatendo o crime. Ele é um super-herói, inequivocamente, mas ele tem essa pequena controvérsia que o torna mais ou menos como um anti-herói em alguns aspectos. É curioso que infelizmente, a vida inteira, os filmes e séries de quadrinhos do Batman são quase sempre pelo ponto de vista dele, né? Mas tenta imaginar o que seria alguém que não tem a menor noção do que é aquele Batman do ponto de vista externo. Isso pode ser vislumbrado muito brevemente em algumas cenas do Batman vs Superman. Mas observa bem, você não sabe do que se trata. Chega um camarada lá com aquele monte de habilidades, um monte de recursos, você não sabe nem se ele é humano, se é um vampiro, se é um monstro, se é um fantasma. Infelizmente isso nunca foi bem explorado nesse sentido, né? Uma oportunidade perdida. E falando diretamente em Batman vs Superman, nós temos aí esse primeiro conflito que, ao contrário de Fred vs Jason, que é um conflito de vilões, onde cada tem um vilão menos pior, em Batman vs Superman você tem um conflito de super-heróis, né? De uma certa forma, são dois super-homens. Um deles é um super-homem no sentido literal, né? Fisicamente. Inclusive, ele veio dos céus. É uma espécie de Deus, na sua versão extraterrestre, né? Mas ele vem dos céus com poderes divinos. O Batman é um super-homem no sentido humano. Ele está acima da humanidade normal pela sua incrível capacidade física, sua enorme inteligência. Até o fato dele ser um bilionário, a sua posição social, tenta simbolicamente denotar não apenas um privilégio, mas de uma certa forma um certo merecimento pelas suas capacidades, suas habilidades, e que ele usa de uma certa forma, de um modo altruísta. O que não impede os dois de se enfrentarem devido a determinadas visões de mundo, né? De uma certa forma o super-homem acaba colocando um poder divino, no caso da série de Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, ele acaba colocando um poder divino em favor de uma ordem mundana. Ou seja, um poder que deveria pertencer, como o próprio Batman diz, deveria pertencer a uma classe superior de seres humanos, ele coloca em serviço do governo norte-americano. E esse é um dos principais motivos que o Batman acaba desenvolvendo um confronto contra o super-homem. Evidentemente, esse confronto só é possível para o Batman vencer, tanto na versão do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, quanto no filme de Zack Snyder, porque tem o recurso da Kryptonita, né? Que senão seria impossível. Ou seja, o Superman tem esse ponto fraco, a Kryptonita, que é um recurso estético, um recurso literário para permitir que ele tenha uma dificuldade maior, apesar de ele ser um super-homem. Então vamos lá para mais um conflito. King Kong versus Godzilla. Bom, em primeiro lugar eu tenho que fazer essa breve recapitulação. Eu tenho um vídeo aí chamado Godzilla e o Ambientalismo, no qual eu manifesto uma das minhas tremendas frustrações com o filme Godzilla Rei dos Monstros, né? Eu gostaria de lembrar que Godzilla 2014 é um filme que eu achei excelente, é um dos meus filmes favoritos, foi uma grata surpresa. Já escrevi sobre ele, linkarei os textos. O King Kong Ilha da Caveira é um filme muito bom também. Eu gosto mais do Godzilla 2014, mas entendo perfeitamente quem goste mais do Kong Ilha da Caveira.
É claro que desde o primeiro momento que eu ouvi falar que estavam querendo construir um Monsterverse, que eu ouvi falar que ia ter Godzilla vs King Kong, eu já não gostei, porque eu acho que não é uma boa relação, não são personagens que se comunicam bem. Pelo menos eles são personagens de qualidades completamente diferentes, é um confronto extremamente desigual, é como você pensar em Batman vs Super-Homem sem Kryptonita. King Kong não tem chance, isso é o que é colocado pela própria tradição cinematográfica, né? O Godzilla, no seu primeiro filme, já surge como uma espécie de aberração resultante de um cruzamento entre o mau uso da tecnologia humana, ou seja, o recurso nuclear, a bomba nuclear, com uma reação, uma mutação da natureza, gerando um monstro colossal que na primeira versão já tem mais de 50 metros, é praticamente invulnerável, recebe tiro de artilharia pesada e não acontece nada, e ainda dispara um raio nuclear da boca. King Kong, na sua versão original, é simplesmente um animal, um macacão, um gorilão, não tão gorila, porque ele é muito ereto, né? Praticamente um bípede, mas ainda assim é um animal que, como fica claro em todas as versões, basta que ele sofra um ataque de uma artilharia pesada para ele morrer. Até o tamanho dele é modesto originalmente, tem aqui, não tem nem 10 metros de altura. Um fato curioso é que o primeiro filme que colocou Godzilla contra King Kong, ele era da década de 70, é um filme absolutamente tosco, praticamente uma comédia, é realmente engraçado, é divertido de se ver. Tem duas versões, porque foi feito predominantemente no Japão, você tem uma versão americana com uma outra dublagem, com cenas adicionais. E na verdade, originalmente, ele queria ser... A ideia era fazer um versus Frankenstein. E, evidentemente, estaríamos falando de um super Frankenstein gigante, né? Só que problemas de direitos autorais não permitiram isso e acabaram pegando o King Kong. Eu acho que foi até uma troca melhor, né? Tiveram que transformar num super King Kong, né? Porque senão não tinha a menor condição de enfrentar o Godzilla. E ainda assim, o próprio filme reconhece muito bem que é um confronto desigual. Fica totalmente evidente que o King Kong está em desvantagem. Inclusive inventaram um recurso lá de que o King Kong gosta de eletricidade, né? Então, ele tomando uma dose elétrica, ele fica turbinado e consegue enfrentar o Godzilla, que é na realidade um resquício do projeto original, uma vez que o Frankenstein é um ser ativado por eletricidade. Então a ideia seria essa. E de qualquer modo você tem lá aquela luta final, é absolutamente... é verdadeiro, chega a ser vergonha ler aquelas coisas bizarras, né? Tem até o King Kong enfiando um tronco na boca do Godzilla, aquela cena é antológica, coisas bizarras. E no final, mas apesar de tudo, o final da luta é inconclusivo, né? E temos agora essa versão atual, que é o quarto filme desse Monsterverse, né, sendo o primeiro Godzilla 2014, o excelentíssimo filme. O segundo, o King Kong Ilha da Caveira, que também é muito bom. E aí teve a terrível decepção que foi o Godzilla Rei dos Monstros. Filme, nossa senhora, eu fiquei muito desolado com esse filme, né? Eu escrevi um longo texto sobre ele. E agora temos esse King Kong versus Godzilla. A minha dúvida, eu realmente achei ele menos ruim que o Rei dos Monstros, apenas porque minha expectativa no caso anterior estava muito alta e nesse caso estava muito baixa. Antes, porém, deixa eu falar de uma outra franquia cinematográfica de encontro entre criaturas inicialmente vilanescas, né? É o Alien vs Predator. O Alien vs Predador também deixa claro que, infalivelmente, apesar do slogan do filme, que é "não importa quem vença, nós perdemos", isso é falso. Acaba havendo uma evidente aliança da espécie humana com a espécie dos predadores, né? Por quê? Porque nesse contexto o alien é incomensuravelmente pior, porque ele é um animal irracional. Ele não tem nenhuma possibilidade de haver um entendimento entre os aliens, os xenomorfos, né, e os humanos. Ao passo que a espécie dos predadores, sendo uma espécie inteligente, é possível haver esse entendimento. Então é o que acaba ocorrendo na maioria das vezes, se não uma aliança explícita, pelo menos uma convergência acidental. Reforçando essa questão do que a gente já vê também em Fred Krueger versus Jason. Mas como analisar Godzilla versus King Kong? É primeiro observar que em ambos os casos, ambas as criaturas, eles oscilam de um lado, de uma postura assim mais vilanesca para uma postura heróica, né? Entre aspas. King Kong menos. King Kong, na verdade, é uma tragédia. Começando pelo filme de 1933, ele é basicamente aquele que não é exatamente o bom selvagem, mas ele é uma vítima da civilização. É um animal que estava lá na dele,
teve seu local invadido, os nativos foram capturados, foram assassinados. E é aquele negócio do homem branco invadindo, se apossando das coisas. E o King Kong ainda se apaixona por uma mulher humana, né? É curioso, né, que é a mulher loura. Nunca pensei em fazer essa subversão de colocar uma mulher negra lá no King Kong, né? E ele sofre uma série de abusos, de perseguições, e no final das contas acaba morrendo, tendo umas posturas também heróicas, uma vez que em mais de uma ocasião ele salva a moça, né? Às vezes salva até algumas pessoas ao lutar contra outros monstros. Já Godzilla é uma coisa muito diferente. Godzilla, de uma certa forma, é um simbolismo da humanidade sendo punida pelos seus malfeitos. Na verdade, Godzilla originalmente é um algoz da humanidade, enquanto a humanidade é um algoz do King Kong. Só que em alguns momentos eles assumem dimensões heróicas também. A maior parte dos filmes do Godzilla ele acaba sendo, se não uma espécie de herói, pelo menos um mal menor, porque ele acaba matando monstros muito piores, que são muito mais destrutivos. O Godzilla de 2014 representa isso bem, né? Ele surge apenas para combater aqueles Massive Unidentified Terrestrial Organisms, né, que abreviaram de MUTOs. Esses bichos fazem um estrago desgraçado, e o Godzilla vem para acabar com eles, basicamente isso. Claro que nesse processo ele sai causando uma destruição enorme, ele não está nem aí, ele sai pisando em cima das coisas, ele não está preocupado em defender a humanidade literalmente. Mas dentro desse contexto ele é o mal menor. Eu gostei muito desse Godzilla 2014, porque ele faz uma leitura diferente. Godzilla não é apenas o produto da irresponsabilidade humana, na realidade ele não surgiu com um lagarto que absorveu radiação e virou um monstro, não é isso, ele não é uma aberração. Ele é uma força primordial da natureza, ancestral, praticamente um verdadeiro deus que era adorado na antiguidade e que despertou naquele momento por uma série de fatores. De uma certa forma, ele é meio que indiferente à espécie humana, mas ele acaba sendo acidentalmente um aliado. E eu acho essa visão muito mais interessante. E nessa versão também do Monsterverse do King Kong, o King Kong já é menos vítima da humanidade, uma vez que a humanidade vai lá, entra na Ilha da Caveira e dessa vez não consegue trazê-lo, pelo menos não no primeiro filme, né? Há uma situação de confronto, mas porque a humanidade invadiu um determinado espaço, começa a promover uma série de danos ao ambiente ali, né? E o King Kong reage e detona todo mundo. Aí ele enfrenta vários monstros, surge uma aliança dele também espontânea com os protagonistas, mas desde o primeiro filme fica caracterizado que ele não teria chances no confronto direto contra o Godzilla. Chegamos a esse Godzilla vs Kong e aí sim, aqui fica por sua conta, porque eu vou entrar em spoilers do filme que eu já vi, não muitos na realidade, mas os mais relevantes. E daqui para frente então temos spoilers desse filme. E o que nós temos mais uma vez é essa admissão tácita de que por mais que o Godzilla, o King Kong seja vitaminado, empoderado, aumentado, ele ainda assim está em larga desvantagem contra o Godzilla. Os produtores deixaram claro desde o começo que, diferente daquele filme lá da década de 60, dessa vez o vencedor seria claro, e o vencedor foi claro, foi o Godzilla. Até porque não tem como comparar, né? Nós estamos falando de uma criatura praticamente mitológica, praticamente um deus, que não é um animal. O Godzilla não é um animal, ele é uma criatura com uma fisiologia diferente, absolutamente colossal, uma criatura que se alimenta de radiação, que dispara um raio nuclear. Nunca foi mostrado em momento algum ele comendo alguma coisa assim para se alimentar, literalmente. Aparentemente parece que ele nem come. A única coisa que nós vimos ele engolindo realmente foi a cabeça do King Ghidorah, lá no Rei dos Monstros, né? Mas não foi para se alimentar, aparentemente não. Ao passo que o King Kong é um animal, é um ser que precisa se alimentar, um ser vulnerável, que pode ser ferido. E o Rei dos Monstros, sendo aquele filme péssimo, né? Mas ele deixa muito claro, e aliás é uma coisa que já é tão irracional que eu acho até que eles abandonaram, porque se explodem uma bomba nuclear na cara do Godzilla e não acontece nada. O que torna tudo absolutamente irracional, né? O que acontece ao longo do filme, desse mesmo filme, como até desse filme recente, perde completamente o sentido. Porque se você aguenta a onda de choque de uma bomba nuclear, meu amigo, não tem absolutamente nada que poderia te ferir. Não adianta meter bala, atirar, disparar raio, nada faz diferença. Então isso fica evidente. Nesse novo filme, basicamente tem 3 confrontos. O pessoal fala de 3 rounds. No primeiro, o King
o King Kong só não é morto porque tem uma intervenção humana lá que não faz o menor sentido, e por algum motivo inexplicável o Godzilla resolveu largar, desistiu. Desistiu não porque estava sendo derrotado, não, porque perdeu a graça. Não é explicado por que ele fez aquele ataque lá no mar, naquela frota, não faz nenhum sentido. King Kong estava no mar, né, em alto mar, em cima de navios, em evidente desvantagem, uma vez que o Godzilla pode respirar embaixo d'água e ficar embaixo d'água indefinidamente. Então, assim, ficou bem claro que a vantagem aí foi do Godzilla. Até pela situação em si, né? O King Kong, no começo do filme, ele está aprisionado, ou seja, a humanidade conseguiu fazer aquilo que não foi feito nesse primeiro filme, apesar de ter sido feito nos filmes anteriores, né? Ele foi meio, de uma certa forma, meio que domado. Eles conseguem acorrentá-lo e colocá-lo num navio. Não fica claro se foi acorrentado diretamente ou se colocaram para dormir. Mas, de qualquer modo, são coisas que jamais poderiam ser feitas contra o Godzilla. Então aí você já vê a disparidade de forças. Tem um segundo round, onde os protagonistas dizem que o King Kong venceu, mas eu não vi vitória nenhuma, acho que foi, na melhor das hipóteses, pau a pau, porque pelo menos foi numa cidade, uma cena visualmente muito bonita. E dessa vez o King Kong tinha uma vantagem, ele tinha uma arma. Aliás, essa ideia da arma ficou muito legal, apesar do visual da arma achar ruim, mas basicamente é um machado que tem uma daquelas espinhas do Godzilla. É uma espécie de machado feita com uma das partes do Godzilla. E isso é capaz de absorver o raio nuclear do Godzilla e utilizar de volta, né? Então isso acaba conferindo ao Kong alguma vantagem, além de o ambiente em si também favorecê-lo um pouco. E o Kong seria, na verdade, mais ágil, né? Esse ponto também eu já não gostei, porque ele se move muito rápido e monstros daquela escala colossal deveriam ter um movimento mais lento, para passar mais essa ideia de grandeza, né? Mas de qualquer modo a luta termina assim, para mim, empatada, e dizem que o Kong venceu, não sei porquê. Aí tem um terceiro round onde o assunto encerrado. O Godzilla mete o pé, coloca o Kong no chão e acabou. Ele só não mata porque não quer. E na quarta luta, na verdade seria a quinta, porque tem uma sequência de Kong contra outros monstros também, né? A quinta, apesar de tudo, apesar dessa derrota do Kong, ele acaba salvando o Godzilla, né? Uma vez que surge lá o infame Mecha Godzilla. E esse Mecha Godzilla dá um cacete no Godzilla incompreensível, que não faz nem sentido. É aquele negócio. Ele dispara aquele raio lá e fere o Godzilla no momento, que não faz sentido se ele é capaz de resistir a uma explosão nuclear. E não fica claro por que diabos o Godzilla não ativou o modo radioativo, o modo nuclear, como ele fez para destruir o King Ghidorah no Rei dos Monstros, né? Mas, de uma certa forma, o King Kong acaba salvando o Godzilla. Há uma aliança entre os dois. O Godzilla dispara aquele raio no machado lá do Kong e o Kong usa aquele machado energizado para detonar o Mecha Godzilla. Beleza. Eu achei, comentando brevemente sobre o filme, as lutas são legais. A reclamação que eu tinha foi parcialmente atendida, porque eu sempre reclamei das lutas serem muito escuras, né? No primeiro filme isso funciona muito bem no propósito dramático. E a ideia é compreensível por causa do desenvolvimento tecnológico da época. Ninguém tinha feito computação gráfica boa de seres gigantes como aqueles na imagem clara. Até aquele momento não existia, então tinha uma boa desculpa. Mas depois veio o Ilha da Caveira, que já mostra lutas mais claras, e o Pacific Rim Uprising, que tem lutas de robôs gigantes e monstros num visual claríssimo, em dia claríssimo, com o sol batendo em cima. Isso não acontece nesse novo Godzilla vs Kong. As lutas ainda são mais escuras. Uma delas é à noite, e as outras que são lutas diurnas ainda assim não são com o sol direto. Um é no pôr do sol e o outro já assim no meio nublado também. Mas é bem mais claras que os filmes anteriores, claro, mas ainda assim não tanto quanto, por exemplo, se viu em Pacific Rim Uprising e ainda mais em Independence Day Resurgence, que tem um monstro enorme num deserto, solzão radiante, ficou muito bom, tecnicamente falando. E apesar dessas lutas serem boas, a ideia do centro da Terra é muito bem explorado, pelo menos não foi destruído, que nem a Atlântida lá do Godzilla, né, do Godzilla Rei dos Monstros, que foi assim, uma coisa completamente inexplicável. Está explicado no meu texto, né? Mas esse Godzilla, King Kong vs Godzilla, tem também aqueles problemas dos personagens humanos fazendo umas atrapalhadas bizarras, premissas injustificáveis, alívios cômicos tem menos até, mas assim, inexplicáveis. Aquele trio lá da Millie Bob Brown, né, do Stranger Things, mas
Engraçado que ela é uma personagem que numa outra franquia tem superpoderes e um dos companheiros delas também num outro filme tem superpoderes, né? No Deadpool 2 e mais um outro lá. Forma um trio, assim, eu acho extremamente patético e tem uma jornada repleta de furos totalmente inexplicáveis de roteiro e que não serve para absolutamente porcaria nenhuma, a não ser dar um auxílio final absolutamente ridículo, que era melhor que não existisse aquele negócio lá de desativar uma das recursos do Mechagodzilla porque jogou um chá assim no painel, o painel deu curto-circuito. Eu acho até que a ideia de descobrir a senha no chute, um clichê ridículo, tradicional, faria mais sentido. Pelo menos eles dariam um controle direto para desativar lá os recursos, apesar de ter que acertar a senha aleatoriamente, que acontece direto. Mas faria mais sentido do que aquela baboseira que eles fizeram ali. Sem contar vilões sem pé nem cabeça, coisas que não foram nem um pouco explicadas, coisas que alguns fãs mais antigos da série entendem o que aconteceu, que são capazes de deduzir, e mesmo assim é mal desenvolvido. Então o filme assim, é questionável que ele seja realmente melhor que o King of Monsters, mas as lutas realmente acabam sendo melhores, são mais claras, alguns movimentos, questões são mais empolgantes, a sequência realmente que não é bem exatamente o centro da Terra, não, mas é muito legal, então tem essas vantagens. Eu entendo quem diga que ele é melhor que o Rei dos Monstros, sim. Mas o que eu quero realmente trazer de uma reflexão mais interessante a esse respeito? O curioso aí é que dessa vez o Mechagodzilla faz esse papel de Frankenstein. É nele que está a subversão da humanidade de uma forma assim extremamente controversa, extremamente perigosa, decide fazer uma intervenção, utilizar uma espécie de engenharia necrológica para pegar um titã, um monstro morto, tentar de certa forma utilizar parte do seu corpo para criar um monstro humano que atenderia a um propósito humano. Esse propósito seria recuperar a posição da espécie humana como líder do planeta, né? Dona do planeta, porque com o surgimento dos titãs, do Godzilla e dos demais monstros, fica evidenciado que a humanidade meio que perdeu esse papel da espécie dominante, uma vez que tá o Godzilla ali que, se quiser, detona tudo. É curioso que até venderam o filme com uma premissa falsa, né? Porque deu a impressão que a Godzilla está atacando a humanidade, não se sabe porquê, e Godzilla vai defender, e a ideia do filme não é essa. Na verdade, o King Kong está sendo usado, mais uma vez, sendo usado para um propósito humano, que não é uma coisa que lhe interessaria inicialmente, apesar de que acaba convergindo. E o Godzilla aparece destruindo basicamente instalações científicas onde estão desenvolvendo esse tipo de necromancia aí, toda vez que a humanidade lida com a questão da morte, né, de tentar ressuscitar os mortos, infalivelmente, em qualquer universo literário, cinematográfico, sempre vai dar problema. É uma espécie de grande tabu com o qual nós não devemos mexer. E é o que está acontecendo. Eles pegam basicamente o resquício do King Ghidorah para tentar meio que reaproveitá-lo, né? E aí acaba saindo do controle, né? Infalivelmente, o próprio Mechagodzilla. Eu não gostei nem um pouco do design dele, achei simplesmente horrível. Acho que o design do Mechagodzilla dos filmes japoneses, principalmente das últimas versões, é muito mais elegante, muito mais bonito mesmo. Eu acho que nós estamos num universo que o nível de suspensão de descrença ele tem que devolver uma estética interessante, né? O Mechagodzilla do Ready Player One é muito mais legal. Então, nesse nível de suspensão, você tem que fazer coisas belas. E eu achei muito feio o Mechagodzilla. Mas, por um lado, eu entendo uma coisa. Por ter uma aparência meio esquelética, ele passa um pouco essa ideia de uma coisa morta, né? De um morto-vivo. Um zumbi mecânico, um zumbi decatrônico. E esta é a subversão humana que vai ser punida de uma certa forma. E aí que curioso, punido pela aliança de Godzilla e King Kong. Godzilla que nesta versão não é mais o resultado das subversões humanas. Não diretamente, ele não é criado pelo uso das armas nucleares, né? Apesar de que ele é despertado pela subversão humana. Essa subversão humana, ou seja, fazer uma usina nuclear, que vai atrair um muto, que vai fazer ali um casulo, eles vão tentar estudar essa criatura. Aí o bicho acorda, vem Godzilla. Ou seja, na verdade foi a era nuclear humana que despertou esses titãs que, em tese, ficariam adormecidos. Então ainda tem a subversão humana aí, mas o Godzilla é algo mais que isso. É praticamente um deus, né?
Ao passo que o King Kong ainda está desempenhando esse papel de ser utilizado pela humanidade para propósitos que não lhe interessam. E aí é que aquele negócio é o divino e o mártir. Apesar do termo santo nesse sentido não ser muito bom, Godzilla é como se fosse um deus. É uma coisa que acaba sendo adorada. King Kong é uma criatura muito mais próxima da humanidade, até pela sua aparência, pela simiesca. E ele é um ser que vem sendo utilizado pelos mais diversos propósitos humanos. Então, de uma certa forma, você tem o resultado de uma transgressão humana, de duas, né, em sentidos diferentes, se unificando para combater uma transgressão ainda pior. É bastante confuso, mas muito interessante o modo simbólico como isso se encaixa, porque nós temos várias dimensões em jogo. E voltando lá para o começo do filme, deste vídeo, eu comecei falando exatamente da questão dos santos, daqueles que são, na verdade, são mártires, né? Que são explorados ao longo de toda a vida e depois de mortos ainda continuam se doando à espécie humana. O King Kong faz meio que esse papel. Em todas as suas versões, ele foi explorado pela espécie humana e acabou sendo morto por ela. Nessas versões mais heróicas, embora ele não seja morto, ele continua de certa forma servindo a espécie humana. Apesar de algumas questões. O Godzilla já nem tanto. O Godzilla já é uma coisa assim mais independente. Mas também envolve uma transgressão humana. E você pega e junta esses dois simbolismos, o mártir e o resultado da transgressão, se unindo para combater uma transgressão muito pior. A mensagem final é sempre essa, né? É a humanidade meio que pagando pelos seus pecados, mas sempre conseguindo ser de certa forma perdoada e continuar perpetuando para que possa cometer novos pecados e começar tudo de novo. Comparando as imagens, né? O Godzilla aqui faz meio que o papel de um super-homem, né? Dada a sua distância da espécie humana. O super-homem é um extraterrestre. Ao passo que King Kong faz o papel do Batman. Tem cada situação de desvantagem, tem que se utilizar de recursos de maior inteligência, de maior agilidade para conseguir enfrentá-lo. King Kong é evidentemente mais próximo da espécie humana e o Batman é um ser humano. As outras simbologias já meio que translidem, já se invertem, porque o Alien versus Predador, o Alien está bem mais distante da humanidade, é muito mais hostil à humanidade, né? E o Predador é mais próximo, então permite essa aproximação pela convergência de serem espécies inteligentes. E em Fred versus Jason, ambos são humanos, foram humanos, ambos passaram pela morte, voltaram como monstros, mas o Jason ainda é mais excusável que o Fred. Apesar de vai ter umas derivações também, que são vários filmes, eu não vi todos, mas acho que vi mais da metade. Eu não acho os filmes bons, nunca achei os filmes do Jason realmente bons, mas o fenômeno em si é interessante. Um fenômeno que remete a uma série de simbolismos até bastante legais que eu comecei a pensar recentemente graças a um texto que eu vou linkar também, que é sobre a floresta como um símbolo do inconsciente primitivo, que pelo fato de nós sermos urbanizados, ela acabou se tornando hostil, ou pelo menos assim, tão desconhecida a ponto de nós termos uma estranheza que nós não conseguimos mais nos integrar plenamente a ela. E por isso esses filmes de terror, onde jovens vão para a floresta e são mortos por alguma ameaça qualquer, né? Que como tem sido bastante frequente, bastante regular. Isso passa essa ideia desse simbolismo, de como que a humanidade civilizada se distanciou tanto da natureza que ela não consegue mais se integrar a ela e ela passa a ser vista como uma ameaça. Apesar de haver também um certo fascínio, né, que nós temos pelas florestas. Isso acontece em alguns filmes do Jason, basicamente isso, as pessoas vão para aquele ambiente mais florestal, mais rural, e lá tem uma ameaça contra a qual elas não podem lutar, né. Mas talvez a convergência é melhor, voltando a Godzilla versus King Kong e Superman versus Batman, é que nós temos um ser divino, o Super-Homem ou o Godzilla, um ser mais distante da humanidade. Tradicionalmente, o Super-Homem sempre foi um super-herói, mas nós já temos recentemente versões vilanescas do Super-Homem, né? Não só o Brightburn, mas até essa ideia do Super-Homem renegado, com o qual o Zack Snyder flertou na sua versão
do diretor. E então, para a gente conseguir ou enfrentar essa divindade ou nos aproximarmos dela, a gente tem que interpor no meio do caminho não aquele super-homem divino, mas o super-homem nietzschiano, o super-homem de Nietzsche, que é uma espécie de ponte entre o humano e o divino. E o Batman faz esse papel por ser um ser humano extremamente capaz, dotado das máximas qualidades. Ao passo que King Kong também acaba fazendo esse papel, por ser, claro, fisicamente uma criatura incomensuravelmente mais poderosa que a humana, ainda que vulnerável, mas que pelo menos tem uma similaridade com a espécie humana. Então faz essa conexão simbólica, né? É uma aproximação que já é muito mais difícil de fazer com Alien vs Predador, apesar que dá para fazer também, mas é mais distante. Ou Fred vs Jason. E esse meio termo é que é uma coisa que tem que ser mais explorada, tem que ser mais percebida em tradições mitológicas, nas séries de filmes de super-heróis. Isso é colocado frequentemente, esse estágio de transição que nos leva do super-homem nietzschiano como uma espécie de, não apenas de uma superioridade física, intelectual, mas sobretudo uma independência moral. Porque o super-homem no sentido nietzschiano é principalmente aquele ser que não está submetido à moralidade comum da humanidade. Ele tem os seus próprios valores morais. Ele está, de uma certa forma, parafraseando outro livro do Nietzsche, meio que além do bem e do mal no sentido existencial humano. Ele é um tanto quanto gnóstico. Ele acessa um conhecimento mais profundo. Ele está acima da humanidade intelectualmente, espiritualmente. E ele faz essa conexão com o divino, a única forma da humanidade poder confrontar a divindade. E esses filmes meio que simbolizam isso. Note que esse paralelismo entre Godzilla, Kong e Superman e Batman, eles funcionam internamente e já não funcionam com os outros. Por exemplo, antes de enfrentar o King Kong, o Godzilla já tinha derrotado os Mutos e derrotado o King Ghidorah. Ou seja, de certa forma ele já tinha meio que salvado a humanidade dessas ameaças maiores. E antes de Superman enfrentar o Batman, ele já tinha enfrentado os outros kryptonianos. E num primeiro momento, você nota que as forças humanas não tinham entendido isso. No começo, elas atacam tanto os kryptonianos hostis, quanto atacam o Super-Homem. Mesma coisa acontece. Eles atacam no Godzilla, eles atacam tanto o Godzilla quanto os inimigos do Godzilla. Demora para entender que isso não faz sentido, que é melhor ajudar uma das partes. Tem aquela sequência lá no King of the Monsters, né, que quando o Godzilla pega o King Ghidorah e vai detonar com ele, porque pega ele na água, quando ele está em vantagem, aí chega lá o exército, joga uma porra do míssil para tentar matar os dois e ferra tudo. Então, assim, esses dois são comparáveis entre si de uma forma muito mais direta que os outros, que são mais vilanescos, né? Bom, para finalizar, só quero anunciar que no dia 19 de abril eu vou ter uma live minha com o Fred Alvarenga. E vai ser uma live Godzilla vs King Kong, basicamente, né? Onde nós vamos tratar outros aspectos do filme, dessa série de filmes, né? E inclusive eu recomendo muitíssimo, porque o Fred Alvarenga fez uma série de textos no Facebook fazendo reviews de todos os filmes que tiveram Godzilla até hoje. Está fazendo agora os de King Kong e está fazendo um review geral de tudo. Recomendadíssimo, são textos excelentes, que inclusive eu estou tentando convencê-lo a transformá-los num livro, dar uma sistematizada maior, né? Só precisa rediagramar, revisar, mas já está tudo pronto, porque esse é um material muito bom para você entender não só o universo do filme e essas questões políticas, simbólicas, filosóficas que estão por trás deles. E a gente vai fazer essa live no dia 19, espero ser bastante interessante discutir esses e outros aspectos, né? E vou ter uma live agora no dia 10, já sobre folclore brasileiro, que já tem uma certa conexão também com esse assunto. Então as próximas 3 lives são dia 10, sobre essa questão do folclore nacional, onde vai explorar criaturas mitológicas. Depois eu vou fazer uma live solo, provavelmente sobre questão da China. E depois essa live sobre Godzilla vs King Kong. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 7 de abril de 2021. Obrigado pela atenção.